Querido povo de Deus, estamos aqui iniciando mais um podcast Conexão em Fé. Hoje, dia 5 de junho, iniciando mais uma semana, iniciando um mês. Graças a Deus, a confiança que Deus tem em cada um de nós, em você, que nós possamos produzir os frutos que o Senhor deseja buscar. Como o Evangelho de hoje nos fala de administração, queremos agradecer sempre a sua atenção, o seu carinho e convidar para que propague o nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Convide as pessoas para se inscrever e ao acompanhar o nosso canal, dê o like, dê o positivo, faça algum comentário. Isso ajuda o canal a crescer e ser apresentado para mais pessoas, né? E hoje nós temos o nosso bate-papo, Conexão em Fé, nosso querido Padre Anderson, que tem um trabalho na Diocese muito eficaz, muito necessário, e também é músico, nos ajuda na Diocese, sempre nos retiros, sempre muito disponível. Padre Anderson, seja muito bem-vindo no nosso podcast Conexão em Fé. Muito obrigado pelo convite, Padre Ernesto. É uma alegria poder estar aqui hoje, partilhar um pouco dessa missão na Igreja de São José do Rio Preto, podendo falar um pouco da dimensão vocacional, que talvez é uma das principais pastorais para a Igreja no dia de hoje. Que bom, Padre Anderson, e é verdade, a vocação ela está inserida já na nossa própria existência, né? Eu costumo dizer que ninguém pediu para nascer, nós fomos chamados, escolhidos, como lembra o profeta, né? Antes de nós chegarmos no ventre de nossa mãe, Deus já nos escolheu, já nos desejou, pensou em cada um de nós, né? Sim. E para conhecer um pouco do Padre Anderson, nasceu aonde, seus pais, irmãos, como que é a vida na sua origem do Padre Anderson? Eu sou natural de Nova Granada, nasci em Nova Granada, fui batizado em Palestina, né? Os meus pais também são originários de Nova Granada e eu tenho mais um irmão. Perfeito. Sempre vivi ali aos arredores de Nova Granada. Onde cidade vizinha, padroeiro São Benedito? São Benedito. São Benedito, né? O santo da cozinha, da culinária, Sim, né? Da sim. oração. E hoje você está servindo em qual paróquia? Hoje eu sirvo na paróquia Nossa Senhora das Lágrimas, lá na região norte. Região Norte, né? Paróquia Nossa Senhora das Lágrimas. E quantos anos de padre? 15 anos já. 15 anos, já dá uma bodas, né? Já, com certeza. Que bom, Padre Anderson. E a sua vocação, há vários jovens que nos acompanham, como que foi o despertar dela? O que você tem para partilhar como um elemento diferenciador do seu chamado? Bom, a minha vocação ela aconteceu de uma forma muito simples, muito natural, né? Não teve nenhum fenômeno extraordinário, não. Aos poucos eu fui participando da comunidade, participando da vida da comunidade paroquial e fui vendo as necessidades da igreja com relação a presbíteros, a sacerdotes, né? Uhum. E vendo também o testemunho do padre naquela época, foi algo também que me motivou a assumir essa vocação. Ótimo. E olha a importância da comunidade, né? Do engajamento. Sim, e, de fato, o padre, a vocação sacerdotal, ela precisa ser uma expressão de gostar de gente, de estar no meio das pessoas. E nada melhor para sentir a vocação nesse contato da lida, da vida de comunidade, né? Então fica a dica, você que está se sentindo chamado, está buscando um discernimento. O Padre Anderson é o coordenador da pastoral vocacional, o assessor, sim, né? Sim. E como que está hoje organizado a pastoral para acolher aqueles que desejam fazer um discernimento? Então, nós temos os encontros mensais, né, sempre no último final de semana do mês, onde nós acolhemos no sábado, a partir das 14 horas. O candidato ele permanece no seminário propedêutico até o domingo à tarde.
E assim a gente vai passando os temas para que eles possam fazer esse discernimento. Aí trabalhamos nas várias dimensões do processo formativo, a dimensão espiritual, a dimensão comunitária, né? A dimensão humano-afetiva também, que é fundamental. E aí contamos com um grupo de pessoas, de casais, que faz parte da pastoral, mas também contamos com padres que vão nos ajudar com as reflexões, psicólogos, pessoas especializadas nas várias áreas. Ótimo, né? Então, é o caminho, o jovem na comunidade, naturalmente procurar o padre, né, o pároco, né, para ajudar a filtrar, né, esse discernimento e fazer o encaminhamento para o encontro. Né? Hoje, uma das coisas que nós pedimos, Padre Ernesto, é que o candidato tenha pelo menos uma experiência de vida paroquial, né, para não incorrer no erro, talvez, de fazer o primeiro encontro de jovens e achar que já é suficiente para ser padre. A pessoa precisa ter consciência do que é a vida paroquial, do que é a vida pastoral. Muitas vezes nunca teve contato com a dimensão social da igreja. Então, nós sempre pedimos que a pessoa tenha uma vivência paroquial para depois pensar na possibilidade de entrar no seminário. Perfeito, né? Porque senão pula uma etapa, né? Uma Pula etapa importante para sentir a vivência de comunidade, o engajamento numa pastoral e que vai dar aquele apelo, olha, é isso que eu quero, é isso que eu sinto chamado, me realizo. Né? Até mesmo para discernir entre vida diocesana e vida religiosa, porque às vezes a pessoa tem a vocação, mas não tem o carisma para a vida diocesana. Então ele tem que ser direcionado para a vida religiosa. Vida religiosa. E nós iniciamos no final do ano passado o ano vocacional. E então que você pudesse falar, trazer para nós quando iniciou, é feito todo ano, há quanto tempo, e dada a importância do ano vocacional e que nós precisamos, acho que nas nossas comunidades agora, nos abrir mais a esse tema. Né? Olha, infelizmente, passa-se muito tempo de distanciamento entre um ano vocacional e outro. O primeiro ano vocacional ele aconteceu em 1983. Eu era nascido apenas há 3 anos. Nossa. Né? E o objetivo desse primeiro ano vocacional era despertar uma identidade cristã, católica, em todos os vocacionados. Isso motivado pelo movimento do Concílio Vaticano II. Né? Então, a proposta era que a comunidade cristã tomasse ciência de que todos os batizados são chamados a uma missão na igreja, são chamados a ser protagonistas. Né? Então, este foi o propósito do primeiro ano vocacional. Depois, nós tivemos o segundo ano vocacional já no ano de 2003. E o tema era batismo como fonte de todas as vocações. Né? O cristão ele precisa passar pela experiência da conversão, da maturidade da fé, e então, a partir daí, poder responder a esse chamado de Deus. Né? Viver uma busca de santidade ao serviço de Jesus Cristo. Né? E agora vem, no ano de 2023, o terceiro ano vocacional, né? Com o tema Missão, Graça, Vocação, Graça e Missão, e o lema é Corações Ardentes e Pés a Caminho. Né? O texto que inspira esse terceiro ano vocacional é o texto do chamado dos apóstolos primeiro, né? Onde todos são chamados por Jesus e a partir desse chamado a pessoa tem livre escolha para responder positivamente ou não. Aí depois vem o lema que é o capítulo 24 de São Lucas, né? Sobre os discípulos de Emaús, toda a caminhada dos discípulos de volta para casa, né? Onde eles se encontram com Jesus como um peregrino, né? E aí Jesus explica as Sagradas Escrituras, as promessas do Primeiro Testamento, e aí eles vão reconhecer Jesus quando chegam em Emaús, quando vai partir o pão, no momento da refeição, né? Então aí eles percebem o Senhor, eles percebem que Jesus está vivo.
E aí sentem o coração arder, né? Um pergunta para o outro, mas não estava o nosso coração ardendo quando ele nos explicava as Escrituras, né? E aí imediatamente eles saem para ir ao encontro dos discípulos que se encontravam em Jerusalém. Eles voltam às pressas, né? E aí o texto base do terceiro ano vocacional ele vai dizer que entre o coração ardente e os pés a caminho precisa esta pausa para poder fazer a experiência do discernimento, né? Poder perceber o chamado de Deus, sentir o coração inflamado pela presença de Deus para que a missão possa de fato acontecer, né? Eu acredito que isso é um pouco inspirado também no congresso vocacional que teve em 2019, né? Eu me lembro que Dom Valmor, que era quem presidia a missa de abertura, ele dizia que se não houver essa dimensão vocacional, fica difícil da pessoa cumprir com a sua missão, né? Se a pessoa não tiver sentido o coração arder, ela até inicia o processo missionário, mas ela não leva à frente por conta de não se sentir motivada pela presença de Deus na sua vida. Perfeito. Então, o ano vocacional ele se dá a cada 20 anos. A cada 20 anos. Os primeiros 3 anos vocacionais foram assim. Olha, povo de Deus, precisamos nos dedicar esse ano, porque daqui somente 20 anos. Né? Para que nós possamos nos abrir mais a esse tema, desenvolver a vocação de uma forma ampla, né? Sim. Que naturalmente que a pastoral vocacional ela vai ficar muito atenta aos sinais vocacionais, vocacional para a vida sacerdotal, a vida religiosa, mas essa vocação ela inclui a dimensão do servir, a dimensão da defesa da vida que está aberta a todos os filhos e filhas de Deus, inclusive aqueles com vocações específicas em outras áreas, como a familiar. Né? Sim. Mas antes disso é importante ressaltar, Padre Ernesto, que nós não vamos lembrar da dimensão vocacional somente daqui a 20 anos. Né? O ano vocacional ele vem com o objetivo de despertar nas comunidades, na igreja em si, né, este trabalho, este desejo de poder impulsionar as pessoas para esta vivência vocacional. Então precisa ser um trabalho constante. Por isso a proposta de se trabalhar a instauração da pastoral vocacional nas paróquias, na região, nas foranias, como também na diocese. Então precisa ser um trabalho constante. E o interessante é que a proposta é que seja uma pastoral orgânica, não uma pastoral desvencilhada das demais, mas uma pastoral que está em comunhão com todas as demais, exatamente para colaborar com essa animação para a vivência da vida paroquial nos diversos setores, na liturgia, na catequese, nos ministros da Eucaristia, nas realidades sociais, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, o objetivo da pastoral vocacional é animar esta vivência do leigo na comunidade paroquial. Né? Então, é importantíssimo. E, neste ano, também se propõe que trabalhe a pastoral vocacional, a dimensão vocacional, com as famílias. Né? Por isso, nós estamos trabalhando em comunhão com a pastoral familiar. Exatamente para que as famílias voltem a rezar, né, no ambiente familiar, pelas vocações, pelo discernimento vocacional dos filhos, para que as pessoas de fato tenham ciência do qual é o chamado de Deus para a vida dos nossos jovens, daqueles que precisam ser despertados para Deus. Ótimo. Então, Padre Anderson, uma orientação para as comunidades que ainda não têm a pastoral vocacional, para elas iniciarem, existe um indicativo, a pastoral diocesana pode fazer uma visita. Sim. Por exemplo, aqui na comunidade nós temos pastoral vocacional que tem um trabalho específico de cuidar e fomentar o Ministério dos Coroinhas, né?
mas ela é a pastoral vocacional, como você lembrou, uma pastoral orgânica e que poderá desenvolver várias outras frentes, né? Nós, com a visitação que temos feito nas foranias, nós temos pedido aos padres que enviem alguns representantes de cada paróquia. Dali, nós pedimos para esses representantes, no momento que nós nos encontramos, para indicar uma pessoa que possa ser o vínculo com a pastoral diocesana, né? E a partir daí, nós começamos a enviar as propostas de trabalho para estas equipes, né? Então, ali vem a proposta, primeiro, da oração vocacional, de se rezar a oração vocacional nos encontros das pastorais, durante as missas, pedindo para o apostolado da oração rezar também, porque a vocação delas é de rezar pela vivência, pela vitalidade da igreja, né? Então, começa pela oração vocacional. Temos proposto também horas santas, temos o terço vocacional, tudo para ser colocado em prática dentro do convívio paroquial. E a partir daí, com a instauração dos primeiros membros para a pastoral vocacional, nós então iniciamos o suporte, né, de dar a formação, de fazer a preparação, para que não fique somente um grupo de terço, mas que seja um grupo que de fato vai atuar no interior de cada pastoral da igreja. Ótimo. E dentro dessa visão de evangelização num todo, incluindo a família, incluindo as lideranças, essa palavra que ela é muito atual e atualiza, que é a animação, né? Sim. O vocacionado deve ser aquela pessoa animada, né? Cheia de alma. E a pastoral vocacional, ela tem, na espiritualidade, no carisma dela, ser uma pastoral de realização, né? De animação. Mover a comunidade para que a comunidade possa ir para frente. E ela tem que estar presente em todos os momentos. Até mesmo na captação humana para as nossas igrejas, as nossas pastorais. É saber perceber a pessoa que está chegando na comunidade e, assim, procurando se aproximar, procurando acolhê-la, já ir fazendo o processo de discernimento com ela, para que a pessoa possa se engajar em alguma pastoral, em algum movimento, que, no caso, ela tem o carisma, né? Então, é importante que a pastoral vocacional faça esse trabalho também. Você, trazendo esse carisma, já me fez identificar aqui na minha cabeça duas pessoas na comunidade que faz esse trabalho naturalmente e que não estão engajadas na pastoral vocacional, mas eu vou convidá-las, né? Um é o seu João Antônio. Ele tem assim um carisma após as missas, ele sempre convida alguém, quem é você, faz esse anúncio ali, de onde vem, e sempre ele está engajando alguém. Esse trabalho é fundamental, né? Nossa! Às vezes o padre lá do presbitério não consegue fazer isso. Nem dá tempo, vai ter. Não dá tempo. Povo, né? Agora, tendo a pessoa indicada para esse fim, ela pode detectar a pessoa na assembleia e trazê-la para dentro da vivência da paróquia. Olha, e faz lembrar um outro, o seu Inácio, conhecido na comunidade. Ele viu um casal que já algumas missas estava presente, e após a missa falou: posso falar com você? Olha, vai ter um evento, estamos precisando de gente para trabalhar. O casal ficou muito feliz. Eles disseram que tinham acabado de chegar aqui a São José do Rio Preto, já há uns 3 meses, estavam participando, e que eles vieram lá de Birigui. E ela era catequista lá, era animadora de comunidade, de eventos. Já acolhemos, vai agora já começar a se preparar para a catequese, já se engajar, e muito feliz. Então, de fato, essas pessoas fazem o trabalho da pastoral vocacional, né? E olha que é fundamental esse trabalho, porque muitas vezes a pessoa tem vontade de trabalhar mais, de atuar mais dentro da comunidade, mas tem vergonha de chegar e se apresentar e se oferecer.
Então, quando nós temos o agente da pastoral vocacional, ele faz essa ligação entre a pessoa e o padre, entre a pessoa e o agente de pastoral, como também o coordenador do CPP. Ótimo, né? E o ano vocacional, ele traz esse tema vocação, graça e missão, né? Vocação é essa consciência de que todos nós somos vocacionados e a pastoral vocacional precisa ajudar a desenvolver, a despertar, a acolher, né? A graça é a ação de Deus e a missão é o nosso trabalho, é por aí. Sim, sim. É interessante, Padre Ernesto, que no primeiro encontro que nós fizemos, eu iniciei a minha fala perguntando para o grupo quem era vocacionado. E as pessoas ficaram em dúvida em responder. Até porque a visão sobre a vocação é de se relacionar somente com aquele que é chamado para ser padre e aquela que é chamada para ser freira ou para ser irmão religioso. As pessoas não conseguem perceber que a dimensão vocacional é muito mais ampla, né? O ano vocacional ele faz questão de frisar que não existe pastoral que não seja vocacionada. Não existe formação que não seja vocacional. Não existe espiritualidade que não seja vocacional, porque tudo parte de Deus. Porque se partir de nós, pode ser que o projeto não dê certo. É preciso que o chamado venha de Deus, é preciso que o projeto seja de Deus, né? E aí, nesse caso, cada um de nós temos a nossa vocação. Primeiro, a vocação à vida, à santidade, à vida de comunidade entre irmãos, para depois se pensar na dimensão da pastoral, da vocação específica, que aí é a vocação ao matrimônio, a vocação à vida presbiteral, de ser padre, a vida religiosa e até mesmo a questão do laicato, né? Os leigos consagrados. Leigos consagrados, né? Olha, então o tema, ele abre toda essa possibilidade da vocação ser assumida dentro de uma experiência de comunidade, do servir, é o que Jesus, lá na Quinta-feira Santa, destacou, o lava-pés. Sim, né? Com certeza. A missão ela só é possível se motivada pela vocação, né? Se a pessoa se sentir chamada. Porque implica numa atitude de sair de si mesmo, né? Talvez a comunidade cristã precisa perceber que para ser cristão, para ser seguidor de Jesus Cristo, precisa se fazer esta experiência de abertura para o outro, né? Abertura para a experiência de comunidade, para a experiência entre irmãos, né? O fechamento é contrário à dimensão vocacional, o chamado de Deus. Então a gente precisa saber que é necessário se abrir para o outro e aprender a ser feliz proporcionando algo para os irmãos, né? Então é fundamental que nós percebamos isto, né? Aí entra um pouco na questão também da catequese, né? Dentro dos princípios do catecumenato, né? A pessoa precisa não apenas ser detectada como um vocacionado para, mas ele precisa ser acompanhado também na vida de comunidade, como acontece também quando a vocação é específica, por exemplo, a realidade do seminário, né? Então não é perceber que a pessoa é vocacionada para alguma coisa, colocá-la lá e deixá-la lá. Não, o agente de pastoral vocacional ele tem que exercer esse papel também de acompanhador, né? Onde ele para ouvir, ele não vai moldar a pessoa, ele vai ouvir, ele vai conhecer a pessoa, também se dar a conhecer para que a pessoa possa adquirir empatia, né? E aí, a partir daí, a partir dos sinais que a pessoa vai dando, então vai se colaborando para que a pessoa possa fazer de fato o discernimento. E a pastoral vocacional é aquela que precisa acompanhar, né, o desenvolvimento também dos talentos
na vida de comunidade, né? Com certeza. Aquela que percebe, identifica, traz para o meio e ajuda no engajamento. Eu penso que também um fator importante nas nossas comunidades é as pessoas sentirem que elas são parte, né, da comunidade. Família. Que é família. Né? Se não houver essa dimensão familiar, de se sentir parte dessa família cristã, infelizmente a comunidade não acontece. Né? A pessoa precisa se sentir em casa, ela precisa se sentir entre irmãos, ela precisa conhecer desde o padre até a pessoa que faz a limpeza da igreja, precisa conhecer aqueles que estão à frente das pastorais, aqueles que são os membros das pastorais, tudo isso. Verdade. Tem um testemunho de uma liderança, fui dar um testemunho da experiência dela de ser dizimista. Ela dizia, olha, a partir do momento que eu passei a sentir parte da comunidade, e como parte da comunidade eu me sinto responsável, né? Porque onde a comunidade está servindo, eu posso estar também através da minha partilha. Exato. Em casa, né, na experiência de família, as pessoas tendem a assumir os desafios para a gestão da casa, né? Então, desde o casal, depois os filhos vão crescendo, vão também adquirindo as suas profissões, o seu trabalho, e todos assumem a responsabilidade de reger, de gestar aquela casa. O mesmo deve acontecer no contexto da igreja também. Né? A pessoa precisa se sentir parte, ela precisa se sentir também responsável, ela precisa ser acolhida como um membro da família cristã. Se ela se sente em casa, ela se compromete. Se compromete, cuida, zela. Cuida, né? Com certeza. E o lema corações ardentes, pés a caminho, lembra um pensamento que nós falamos bastante na comunidade. O milagre acontece no caminho. Né? Exatamente. E é nesse caminho, os discípulos foram caminhando e a graça foi sendo desenvolvida para ser entregue. Né? Agora, você lembrou um elemento importante, que os discípulos eles pararam, né? Pararam ali para escutar Jesus, para dialogar, para rezar. Então, é muito importante que a gente tenha essa parada para celebrar. Né? Para celebrar e perceber a presença do Senhor. Né? Ali, qual que era a dúvida dos discípulos de Emaús? Né? Já faz 3 dias que tudo aconteceu, esperávamos que ele fosse fazer algo, e simplesmente ele foi morto e está enterrado há 3 dias. Né? Somente quando eles percebem Jesus vivo nas suas vidas, é que então eles começaram a trabalhar a favor do reino de Deus. É interessante que, se a gente lê o texto na íntegra, dá a sensação de que era uma resposta de Lucas às comunidades, né? As pessoas tinham muita dúvida. Vocês fizeram a experiência de Jesus, vocês conviveram com ele. E nós, que já somos parte de uma 2ª, 3ª geração, como é que nós vamos fazer a experiência com o ressuscitado? E Lucas narra o texto dos discípulos de Emaús como se fosse a celebração da Eucaristia. Não é? Porque tem ali a partilha da palavra, depois vem uma grande homilia onde Jesus atualiza para eles o sentido daquelas promessas, daquelas profecias, e aí eles vão terminar a noite no partir o pão, no momento que eles se sentaram para tomar a refeição. E ali eles perceberam a presença de Jesus. E é interessante que quando eles perceberam a presença de Jesus, Jesus desapareceu. Não é? Então, não precisava mais algo extraordinário, eles já tinham esta certeza no coração. É esta mesma certeza que nós precisamos para poder exercer a nossa missão. Ótimo. E o mês vocacional, você poderia, você já deu várias dicas, mas o que poderia também fazer ou não deixar de fazer no mês vocacional? Mesmo que a paróquia não tenha da pastoral vocacional, o mês vocacional, sendo bem organizado, poderá
dali nascer uma Pode pastoral se vocacional. despertar bastante coisas ali. Né? Tendo em vista que os 4 domingos do mês vocacional, cada um trabalha uma vocação. Então, a sugestão que eu dou, talvez, que o padre pudesse dar um bom testemunho, contar a história da sua vocação, um seminarista, primeiro domingo, que trabalha a vocação presbiteral, né? O segundo domingo, a questão da vocação à vida matrimonial, né? Então, aí um casal para dar o testemunho, para poder falar para as pastorais a respeito, né? O terceiro domingo, a questão da vida religiosa, né? Saber a questão da diversidade de carismas que a igreja tem na vida religiosa, porque não é um carisma só, né? Existem aqueles que são chamados para viver o carisma religioso dentro da realidade da saúde, né? Tem aqueles que trabalham com a educação, tem aqueles que trabalham com os dependentes químicos, como é o caso dos nossos frades de Jaci, né? Então, fazer com que a comunidade tome ciência de todas estas vocações. E aí, no último domingo, a vocação laical, né, que implica em motivar esse despertar vocacional para todos os membros da comunidade, para que eles possam atuar nos vários setores da vida paroquial. Tanto é que se celebra também o dia do catequista, né? Então, valorizar o ministério do catequista e também tornar a comunidade consciente de que todo cristão batizado é chamado a ser catequista, é chamado a evangelizar. Perfeito, né? E a dica que você trouxe também de organizar um momento de oração, a oração vocacional, rezar, né? Hoje tem sido muito prático também pelas redes sociais, né? Padre Ernesto, é interessante que eu sou fruto da oração vocacional. Olha. O Padre Aparecido, na época, eu tinha lá os meus 16 anos, eu estava nascendo ainda. E a comunidade rezava constantemente a oração vocacional nas missas, nos encontros de pastorais, né? E foi isso que não apenas eu, mas mais 2 irmãos padres da nossa diocese, que é o Frei Rodrigo, agostiniano, e o Padre Carlos, né? E além de nós 3, ainda despertou uma irmã para a vida religiosa monástica. Olha. Né? Então, a oração vocacional, ela dá frutos. Ela traz um efeito positivo para a comunidade. E aí, conscientizando a comunidade que não se está rezando somente para as vocações de especial consagração, mas a comunidade consciente que está rezando pela vocação de todos, isso com certeza pode gerar muitos frutos positivos para a vida paroquial. Aqueles que, pela sua experiência, aqueles que estão aí se abrindo, entusiasmados para a vocação aí ministerial, a vocação do servir, de liderança na comunidade, você consegue destacar alguma a lembrança de vocações? Olha, dê uma olhadinha na palavra, tem essa vocação dos profetas, tem uma que você se destaca mais, olha, a gente começa por essa, né? Com certeza que você mesmo citou, né? A vocação de Jeremias, o chamado de Jeremias. Porque quando a gente se depara com esse chamado, a gente tende a ficar meio assustado com a questão, né? A mesma coisa que aconteceu com Jeremias. Mas como que eu vou fazer tudo isso que o senhor está me pedindo e eu ainda sou como criança, ou seja, sou infantil na fé, não tenho domínio de tudo ainda, né? E Deus responde que vai colocar as palavras acertadas, as iniciativas a serem tomadas para que possa, então, responder a esse chamado, a essa vocação profética, né? Então, eu não sei se é porque também sou motivado por este texto bíblico, né? A primeira leitura da minha ordenação presbiteral foi exatamente esta, mas eu acho que é uma forma da pessoa compreender que Deus chama, mas não desampara. Deus chama, mas vai dando suporte para que a pessoa
possa ir amadurecendo, né, esse discernimento. Deus não abandona. De jeito nenhum, está sempre presente. E o evangelho da sua ordenação, você lembra? O evangelho da minha ordenação... Não lembro, padre. Não lembra, né? Não Mas lembro. eu também, se perguntar, eu também não... Que acho que ficou frisado mesmo o texto de Jeremias. Aquele que, de fato, já fazia parte do seu, sim, do seu sim. caminhar, né? Que bom, né, que nosso discernimento ele sempre está ligado a uma fonte, né? E o discernimento precisa ser acompanhado do objetivo, das decisões que nós vamos tomando ao longo do caminho, que toda vocação ela passa por um discernimento de servir, né? Sim. Que a alegria do vocacionado ela está relacionada com o que eu vou produzir, se vai realizar o outro, né? Sim. Vejo, esse é o segredo, eu vejo, de um discernimento vocacional, e o que realmente é uma grande dificuldade na diocese, porque na sociedade, né? Porque o egoísmo faz olhar para dentro de mim, eu que preciso ser feliz. Se eu pensar, olha, eu vou ser padre porque eu quero ser feliz, Vem até um versículo, né, do Evangelho. É mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Né? Há mais alegria em dar do que em receber. Se a pessoa vai para a dimensão vocacional com o intuito de ser servido, ele está fora da dinâmica do Evangelho e da dinâmica de Jesus Cristo. Né? A pessoa precisa ir para a vocação com o objetivo de doar-se, de ser feliz no gesto de doar-se para a comunidade, para a obra de Deus, para o projeto de Jesus Cristo. Né? Então ele tem que se desgastar, ele tem que ser feliz em se desgastar pela causa. Pela causa, acreditar, né? Sim. E fazer o caminho, né? Você, Padre Anderson, nesses 15 anos de sacerdote, você também já teve a experiência de trabalhar no seminário, na formação, né? Sim. É interessante que foi uma experiência talvez única, talvez no mundo inteiro, né? Porque eu me lembro de um projeto, na época, o nosso reitor era o Padre Calazans, né? E aí, como já estávamos no 4º ano da teologia, então veio essa proposta de os que estavam terminando ali o 4º ano, que fossem viver uma experiência mais próxima da vida de comunidade, ou como iria servir a igreja. Né? Então, eu me lembro que um dos padres da nossa turma, ainda seminaristas, diácono, né? Foi trabalhar na questão pastoral, foi trabalhar junto com o coordenador de pastoral diocesano. 2 foram morar na paróquia, como meio que vivendo uma experiência de quase padre, né? Sob a supervisão do Padre Calazans, que era o reitor. E eu fui fazer este estágio na questão da reitoria do seminário. Então, fui enviado pela diocese para fazer a formação. Eu era o único seminarista no meio de todos os padres na escola de formação. Né? Eu fiz esta formação lá em Taubaté, com os padres deonianos. Né? E aí depois eu fiquei morando no seminário junto com o padre Gilmar, na época, que era o reitor do seminário propedêutico. E aí, logo em seguida, quando eu me ordenei diácono, eu já fazia a experiência de ser reitor, também sob a supervisão do padre Calazans. Né? Aí me ordenei padre, fiquei na formação durante 5 anos. Aí deixei a formação, fui viver outras experiências de serviço na diocese, e agora, novamente, fui chamado para trabalhar com a pastoral vocacional. Né? E já estou aí no 2º ano. Olha, que bênção, hein? E você já acompanhou, né, 1 ano os encontros vocacionais. Quantos que entraram em 2023? É interessante porque, bom, o discernimento ele é fundamental, né?
Nós tínhamos mais ou menos uns 8 candidatos e, no final das contas, na hora de ingressar no seminário, foram apenas 3. Né? Neste ano, nós já estamos com 12 que estão fazendo o discernimento. E aí esperamos que entre lá pelo menos uns 5 ou 6, talvez, ou mais, se Deus quiser. E a pastoral vocacional, ela vai cumprindo a sua missão, porque não entra no seminário, mas sai dali consciente da missão, né? Da graça que o acompanha, a graça que faz ele enxergar a necessidade de servir. Né? Eu me lembro de uma senhora que o filho esteve no seminário durante 6 anos. E aí o filho chegou à conclusão de que não queria ser padre. E essa mãe então disse: eu prefiro um bom pai de família do que um padre frustrado. Né? Então esse discernimento é fundamental. Né? A pessoa precisa ter consciência mesmo do chamado. Como também a situação inversa. Né? Se a pessoa é chamada a ser padre, não vai dar certo também como pai de família. Né? Porque a gente sabe que se a vocação é acertada, é sinal de vida feliz. Esses dias eu vi uma história, né? Um testemunho. 2 jovens que namoraram, estavam namorando, já noivos, e fazendo discernimento, os 2 se separaram, e hoje ele é padre e ela é freira, né? Sim, nossa, eu conheci essa história mesmo. Que bacana, né? E interessante que, não sei se ela ou ele, de vez em quando, vai visitá-lo. Né? Eles se encontram, talvez para poder celebrar a vida, o serviço que prestam à igreja. Né? Então é sinal de que foram felizes no discernimento. É verdade, essas coisas nos emocionam. Né? E também ter presente que fazer o que gosta faz diferença. Né? Você amar aquilo que você sente que você veio para fazer. E não tem coisa melhor, você se sente livre, libertado. Né? E você pode estar com o corpo cansado, mas você está feliz, né? Feliz e descansado. Né? Aquela expressão, acho que é de Santo Agostinho, cansaço de amor não cansa. Né? É fato. Isso passa por uma vocação bem assumida, né? Com o discernimento que você falou agora, e o discernimento que realmente precisamos rezar, pedir o dom do discernimento a todo momento, né? Para acertar nas escolhas. A pessoa precisa ter essa consciência mesmo, né? Porque a gente sabe que tem os desafios a serem enfrentados, né? E se a pessoa é consciente de que ela só pode ser feliz nesse caminho, ela vai enfrentar qualquer dificuldade com a certeza de que, com a presença de Deus, ela vai superar. Sim, vai passar pelos obstáculos e vai sair dessa experiência um pouco mais fortalecido, melhor preparado. Né? É a graça. É a graça. Né? Padre Anderson, você poderia falar para nós hoje, a nossa diocese, São José do Rio Preto, ela está estruturada para receber os candidatos, de que maneira? Tem 2 seminários, tem 3? Nós temos 2 seminários, né, diocesanos. Temos o seminário propedêutico, onde o candidato passa o primeiro ano. Né? A própria palavra propedêutico quer dizer iniciação, então a pessoa é preparada ali para poder iniciar os estudos no seminário maior, né? Cursando da filosofia, cursando da teologia. Então, a pessoa é preparada ali para poder suprir as suas necessidades, para depois entrar no seminário maior e já caminhar para a fase do discernimento, a configuração, tudo isso. Olha, todo um cuidado, né? Um zelo. Né? Com certeza. Então, hoje, iniciando no propedêutico, o candidato para chegar ao sacerdócio, ele vai caminhar aí 7, 8 anos? Mais em torno de 9 anos, né? Porque são 1 ano de seminário propedêutico, 3 anos de filosofia, 4 de teologia, e depois vem o estágio pastoral, né? A síntese. Olha, 9 anos, cuidemos bem dos padres, hein? Olha que caminho, a gente vê aqui para a medicina,
5 anos, 6 anos, Sim. né? E para formar um padre, todo esse caminho, né? E olha que se nós formos pensar, né, padre, ainda é pouco, né? Verdade. Dá-se a impressão de que esses 9 anos é só a iniciação, porque a gente tem que continuar se trabalhando para poder responder ao ministério diante das várias realidades que vai surgindo no dia a dia, né? É verdade. É um zelo, é um cuidado, né? Precisamos estar em constante formação, né? Seja na dinâmica da espiritualidade, na questão técnica mesmo do ministério, e a gente tem que correr atrás. E vocação é sinônimo de realização, né? Sim. É sinônimo de realização. A gente não pode ter numa atividade vocacional, seja também para o trabalho, para todas as dimensões que expressam realização, ter assim algo que eu faço, mas não me sinto bem, né? Aí vem uma complexidade, né? Porque, pelo menos na vocação presbiteral, que é que nós servimos, não dá para a gente ter uma tendência para, né? Por exemplo, eu conheci Deus através da renovação carismática. Quando a gente entra no seminário com o objetivo de ser padre, a gente não vai ser só da renovação carismática. A gente vai ser de todas as espiritualidades, de todos os carismas, de todas as pastorais. A gente precisa estar pronto para rezar com as senhorinhas do apostolado da oração, de poder viver essa mística popular. A gente tem que estar disposto a tudo isso. Verdade. E sobre o trabalho, eu lembro que uma das nossas reuniões, até de confraternização, você estava, depois você disse, eu preciso sair antes que eu vou fazer a visita a uma família de um vocacionado. Existe esse trabalho com a família? Com certeza. Faz parte do nosso processo de conhecer o candidato que pensa em entrar no seminário, né? Saber qual é a sua origem, né? Comportamento dele, quem é a pessoa, até mesmo o ambiente em que a pessoa vive. A gente precisa ajudar até a perceber se não é uma fuga, por exemplo, do convívio familiar, né? Porque a pessoa que não está familiarizada com aquele ambiente, talvez, pode ser que até futuramente ela possa entrar no seminário, mas antes ela vai precisar resolver as complexidades que são próprias da vida familiar. E assim precisaria ser a questão também do matrimônio, né? Às vezes, nos atendimentos, a moça diz, nossa, padre, eu não sabia, nunca percebi que ele era assim, mas se tivesse percebido a experiência dele com o pai, com a mãe, com a casa, com a família, com o trabalho. Sem dúvida. Até mesmo o tratamento, né, com os pais. Isso tudo precisa ser observado. Seja na vida para o sacerdócio, seja na vida para a vida matrimonial. Né? Às vezes a mesma agressividade que se vê no pai vai se descobrir no filho também. Filha, né? Eu, para deixar um pouco mais compreensível, né, a ação do Espírito Santo, agora esses dias atrás celebrando Pentecostes, né? Eu fiz essa analogia. Olha, nós não temos o hábito de dizer, às vezes, para uma criança, olha, esse menino tem o espírito do pai dele. Essa menina tem o espírito da mãe. Ou seja, de fato, que a parte do pai e da mãe, geralmente, a gente, quando está essa fala, é alguma coisa negativa, né? Sim. Mas nós somos chamados a termos essa parte do espírito do pai e de Jesus, né? Com certeza. E eu sempre isso. procuro frisar que é o Espírito Santo que nos move, né? O Espírito Santo que nos move à vida, que nos move para a busca de santidade, que nos move para o discernimento da vocação, que nos move para a vida missionária, a vida ministerial. Mas a pessoa precisa permitir também, né? Porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele habita em nós pela graça do batismo. Porém, se a gente não permitir, se a gente não dá espaço para que o Espírito Santo nos conduza, infelizmente a gente continua quebrando a cabeça, né? Olha, eu tenho uma frase
que São João Paulo II disse, né, quando o Papa João Paulo II, na visita ao Brasil, eu acredito, não sei se você estava, mas acho que foi em 92 que ele esteve, e ele fez um encontro com os seminaristas do Brasil todo, em Brasília, e nós fomos até lá. Ele disse, olha, o homem de Deus, é formado agora no tempo da formação ou nunca mais, né? Então, há situações que, por exemplo, precisa ser formado na vida familiar, porque depois passa-se a etapa. Então, é muito importante que a igreja tenha essa sabedoria, que a igreja é muito sábia, de preparar bem todo esse tempo. Humanamente, vai dizer muito tempo, mas como você lembrou, não é ainda suficiente, porque precisa formar muito bem o homem, a pessoa, formar o intelectual, formar o comunitário, o afetivo, lidar assim com essas dimensões tão desafiadoras, né? A gente tem que frisar que o protagonista da formação vocacional é a própria pessoa. Então a pessoa precisa estar disposta também, estar aberta a esta formação. Porque a igreja proporciona tudo isto. Mas se o candidato não está disposto a fazer o caminho, infelizmente não surte tanto efeito, né? Então a pessoa precisa de fato estar disposta a trilhar esse caminho, estar aberta à moção do Espírito Santo, porque até mesmo o desenvolvimento da própria espiritualidade vai depender da iniciativa pessoal. Né? Das orações individuais, do seu silêncio interior, para depois viver as orações, os momentos de espiritualidade em comunidade, né? Então, uma coisa soma a outra. Então, para que seja um bom padre, precisa ser trabalhado tudo isso durante a formação. Que bênção, hein? Olha que gostoso conversarmos sobre esse tema que está ligado à vida humana. Todos nós somos chamados, né? A palavra diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, ou seja, poucos que às vezes fazem esse discernimento para uma vida feliz, uma vida realizada, uma vida servidora, que é a vida vocacional. Que bom, Padre Anderson, olha aí já 52 minutos que estamos conversando. O tempo passa quando o assunto é bom, é gostoso. Sim. Queremos agradecer, Padre Anderson, a sua presença aqui no nosso podcast Conexão em Fé, e dizer que a gente possa aí na frente, quem sabe gravar com você, algum vocacionado, também um seminarista junto, quem sabe na abertura do mês vocacional, né? Com certeza. Trazer aquele que está fazendo o discernimento, outro que já desenvolvendo o discernimento, né? Na preparação ao sacerdócio, né? Então pedimos que você deixe aí uma palavra de esperança, de motivação para todos que nos acompanham. Antes disso, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui e quero também me colocar à disposição das comunidades paroquiais, né? Se precisarem de alguma formação, de algum esclarecimento, precisar da minha ajuda para a questão da formação da pastoral vocacional nas paróquias, eu estou à disposição, né? Eu me organizo e vou, porque eu preciso ser esse agente de animação, né? Eu preciso estar de prontidão para ajudar as comunidades a desenvolver o trabalho vocacional. Agora, a mensagem que eu gostaria de deixar, se nós não fazemos o discernimento vocacional, seria como a gente procurar um prego no escuro. A gente tenta, mas não consegue nada. Então é fundamental fazer o discernimento, né? A partir daí, Deus passa a nos nortear e aí nós conseguimos atingir o objetivo e conseguimos a meta principal, que é sermos felizes ao servir. Ao servir. Que bom, sermos felizes ao servir. Que esse seja o caminho, que as nossas escolhas estejam alicerçadas no conceito de felicidade que passa pelo servir, de propor o amor, de propor ao outro a felicidade, e eu me realizo nesse caminho, né?
Agradecemos aí a sua presença, a sua atenção, que bom. Vamos juntos construindo uma resposta ao chamado que Deus nos faz. Deus quer precisar de cada um de nós. Sim. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela presença do Padre Anderson, que Deus o abençoe, que tenhamos todos uma semana muito feliz.